a Big Techs, né? As Big Techs têm um processo bem complicado, tem que se preparar, não dá para chegar na cara e na coragem. E muita gente só fala do livro verde, né? Que é a entrevista de código. E a gente vai falar um pouquinho das outras duas entrevistas que, se você não for bem, não adianta você ir bem no código. Tem histórias também. Os dois principais erros, né? Acho que assim, o primeiro é não preparar, ir na cara da coragem e sem ter feito nenhum mock interview, nenhum preparatório. E o outro erro é fazer preparatório. 99% da energia tu gasta lead code, HackerRank, essas coisas, e tu só bota 1% na véspera, tu começa a se preocupar da entrevista comportamental, né, que é a entrevista normal, e a questão de system design. E aí tu acaba indo muito mal, principalmente se tu é mais sênior, né? Tá aqui os 3 tipos de entrevista, né? Varia o peso de cada uma. Você é o gestor, né? Então, para você ter um balanceamento diferente. Para quem está começando como engenheiro, tem outro, né? Explica para a gente esse diagrama. Então, assim, a ideia, o que eu falo assim de processo seletivo para as Big Techs, e que também se aplicam, que Big Techs não é só Google, Amazon, Apple, Facebook, Netflix. Ela envolve, eu acho que quase 100 empresas hoje em dia. Acho que entra na conta aí Uber, Airbnb. E assim, a grande maioria das empresas está entrando para a forma de como que as Big Techs fazem a fórmula do compensation. Então, assim, o que faz a Big Tech não é só ser uma gigante de tecnologia, né? Mas como é a estrutura de compensation, né? De salário, equity, bônus e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala de Big Tech, quando a gente fala desses 3 pilares de entrevistas, a gente está vendo que é uma tendência de mercado, está cada vez mais expandindo mais. Então, Big Techs, acho que mais ou menos umas 100 empresas hoje em dia podem ser consideradas Big Techs. Quando se fala de entrevista, tanto para desenvolvedor júnior, desenvolvedor sênior, engineering manager, staff engineer, principal engineer, vamos dizer, tanto na trilha técnica quanto na trilha de gestão, tu tem esses 3 pilares: coding, behavioral e system design. E aí eu coloquei assim, quando tu tá no começo da tua carreira, tu é júnior, né? As tuas entrevistas são 80% coding e 20% behavior. Então, assim, por exemplo, se é uma pessoa com um new grad, né, uma pessoa que acabou de se formar e vai fazer entrevista para um Google, Amazon, qualquer Big Tech, vai ser basicamente algoritmos e estrutura de dados. Né? Vai ser várias entrevistas e o objetivo é princípios de ciência da computação, princípios de estrutura de dados, que a pessoa consegue resolver os problemas, e uma pequena porcentagem vai ser, vamos dizer assim, tem tendências de liderança, de entregar coisas, responsabilidade, tipo assim, de crescimento, tem histórico de atividades extracurriculares, talvez. Isso entra na conta também. Principalmente se tu não foi tão bem no coding, o behavior pode salvar. Mas quando tu é júnior, não existe system design. Porque, assim, é muito difícil para alguém que acabou de sair da faculdade entender a arquitetura de sistemas, entender sistemas distribuídos. Né? Não existe nem cobrança e eu acho que 99% das entrevistas para júnior não existe nada para system design e arquitetura. E aí entra o sênior, né, que acho que aí é o divisor de águas. Então, assim, depois de aí pelo menos 5 anos na carreira, quando tu já entregado e trabalhado em alguns sistemas, ter ajudado a escalar, né? O system design é principalmente em relação à escalabilidade. Não só hoje em dia, nos últimos 10, 20 anos talvez. O maior desafio é manter escalabilidade, performance, todos os elite, reliability. Então, o system design ele acaba pegando tua experiência prática. As entrevistas de system design elas são bem abertas. Por isso que é uma coisa que tu precisa estudar muito, porque não é algo que tu vai fazer no dia a dia daquela maneira. Então, o system design que tu faz no dia a dia, ele é muito mais meses, né, semanas de planejamento, iterar, vamos botar em produção, vamos monitorar, vamos ver onde está o gargalo, vamos botar um cache aqui, vamos botar uma fila aqui, vamos usar Kafka. E aí as entrevistas de design, em 45 minutos, tu tem que apresentar um plano, detectar gargalos e mostrar a tua experiência prática. Na minha experiência, botar um cache de memória aqui deve ser feito. E é isso que eles querem fazer. O system design, tu pode levar a entrevista a qualquer direção que tu quiser. Então, depois de 5 ou 8 anos na indústria, um tempo, a parte de coding, ela dá uma enxugada, né? A parte de behavior também expande e entra a parte de system design. Só que ainda o system design não é o principal. 80% coding vai para 50%. Do outro 50%, tu acaba tendo 30 behavior, que aí também entra, depois de 5, 8 anos na indústria, tu também, além de entender problemas de escalabilidade, entender arquitetura, também é esperado a, tipo, liderar, fazer mentoria, né? Vamos dizer assim, trabalhar com o pessoal de produto, fazer o cross-functional. O behavior, ele entra para entrega de projetos, né? Então, assim, como júnior, tu não tem experiência nenhuma,
em arquitetura e escalabilidade, e muito menos em trabalho no dia a dia, influência, inspirar a equipe, trazer novas ideias. Quando tu está entrevistando para sênior, isso já tem um peso muito maior. Mas assim, na minha experiência para sênior ainda nas Big Techs, coding ainda é uma boa porcentagem. Muita gente que é sênior já está um pouco distante do coding, né? A pessoa acaba não tá tão afiada na questão de estrutura de dados e algoritmos. Então a pessoa tem que parar ali uns 3, 6 meses, às vezes, para recapitular tudo aquilo da faculdade. Eu acho que aí seria, para vaga de senior engineer, tu tem que dedicar uma boa parcela para code, que o pessoal acaba falhando nas entrevistas por conta disso, que vai só pro Cracking the Code Interview, que não é só sobre Code Interview, por sinal. Eu acho que ela escreve de forma fenomenal sobre esse design behavior, de forma bem enxuta, só que muita gente não segue as recomendações dela, de escrever as respostas, de praticar esse design. São 2 ou 3 capítulos que tem de design behavior, o resto é coding, mas todo mundo ignora aquela parte.